Internauta, para você que acompanha as redes sociais da Rádio Muriaé nesse momento, nós estamos aqui no Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros, onde nesse momento a doutora juíza Michele Camarinha estará lendo a sentença do acusado Ralph Maciel. Vamos acompanhar. Aí peço a todos os presentes que fiquem de pé para a leitura da sentença. E da mesma forma que durante todo o julgamento eu peço que os senhores não tenham nenhuma reação à medida da leitura da sentença, tá bom? Para a gente poder ouvir direitinho e compreender o resultado do julgamento. Ralph de Andrade Maciel, brasileiro, natural de Muriaé, nascido em 2 de agosto de 85, filho de Henrique Dias Maciel Neto e Selma Maria de Andrade Maciel, foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta comarca pela prática de crime doloso contra a vida em relação à vítima Nayara Andrade Rocha. Na série relativa ao homicídio qualificado, os senhores jurados, ao serem quesitados, reconhecerão por maioria materialidade, letalidade e autoria. Por maioria não absolveram o réu. Também por maioria não desclassificaram o crime. Reconheceram ainda por maioria as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da ofendida. Nas séries relativas aos crimes de estelionato e tentativa de estelionato, os senhores jurados, ao serem quesitados, reconheceram por maioria materialidade e autoria e por maioria não absolveram o réu. Na série relativa à fraude processual, os senhores jurados, ao serem quesitados, reconheceram por maioria materialidade e autoria e por maioria não absolveram o réu. Por fim, nas séries relativas às corrupções ativas, os senhores jurados, ao serem quesitados, reconheceram por maioria materialidade e autoria e não absolveram o réu, encerrando-se a votação. Em respeito à soberania dos vereditos, emanados do Tribunal do Júri, reconhecidas 2 qualificadoras para o crime de homicídio praticado pelo réu em relação à vítima Nayara, será uma delas considerada para a aplicação da figura qualificada, sendo a remanescente utilizada como circunstância judicial para agravar a pena base. Assim, quando a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, utilizarei o motivo torpe para qualificar o crime e a outra qualificadora para sopesar de forma negativa a circunstância em que o crime foi praticado. Sobre o quanto a ser aplicado para cada uma das qualificadoras, adoto entendimento que para cada qualificadora excedente à primeira, a pena base deve ser exasperada entre 1 e 3 anos de reclusão. Em relação aos crimes de tentativa de estelionato, reconhecida a prática de 4 condutas, reconheça a continuidade delitiva. Assim, por tratarem de crimes da mesma espécie e praticados na mesma condição de tempo, lugar e maneira de execução, a teor do artigo 71, os subsequentes devem ser considerados como continuação do primeiro, razão pela qual a pena denunciada deverá ser majorada em 1/4, tendo em vista a prática de 4 delitos. Da mesma forma, em sendo reconhecida a prática de 2 crimes de corrupção ativa, verifica que as condutas foram praticadas em continuidade delitiva. Desse modo, por tratarem de crimes da mesma espécie e praticados na mesma condição de tempo, lugar e maneira de execução, os subsequentes devem ser considerados como continuação do primeiro, razão pela qual a pena do denunciado deverá ser majorada em 1/6, tendo em vista a prática de 2 delitos. Verifique que os crimes de homicídio, estelionato, tentativa de estelionato, fraude processual e corrupção ativa foram praticados em concurso material, uma vez que o réu, mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, praticou mais de um crime, razão pela qual as penas devem ser aplicadas cumulativamente. Por fim, beneficia-se o réu da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, tendo em vista ter assumido os disparos contra a vítima e as contratações dos seguros. Com isso, o réu Ralph de Andrade Maciel,
encontra-se condenado pela prática dos delitos dispostos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, com incidência da Lei 80.72/90, no artigo 171 caput e no artigo 171 caput, cumulado no artigo 14, inciso 2, todos do Código Penal, por 4 vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, no artigo 333 do Código Penal, por 2 vezes, na forma do artigo 71 do mesmo diploma, com aplicação dos artigos 65, inciso 3, a linha D, e 69 do Código Penal. Observado que trata-se fácil do artigo 68 do Código Penal, passou da simetria da pena para cada delito. Observar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma. Com relação ao homicídio, a culpabilidade é elevada, vez que o acusado, ao tempo dos fatos, era segundo sargento da Polícia Militar e utilizou-se os seus conhecimentos profissionais na prática do delito, subvertendo a ordem esperada de agir de um agente de segurança pública, o que denota maior grau de reprovabilidade da sua conduta. Os antecedentes favoráveis, conforme a análise da CAC e FAC acostadas aos autos, conduta social presume-se boa, personalidade do agente não nos autos elementos suficientes para sua avaliação negativa, os motivos não foram apurados outros, além daqueles específicos ao tipo qualificado do delito. As circunstâncias, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que induzida a ir até o local dos fatos por um fictício agendamento, sendo atacada de surpresa pelos disparos de arma de fogo, no momento em que estava sentada numa cadeira. As consequências excederam os limites do tipo penal, vez que réu e vítima eram primos, filhos de 2 irmãs, o que acarretou forte abalo e ruptura do seio familiar, sendo certo que a vítima era filha única e mãe de um adolescente. O comportamento da vítima não há prova nos autos que tenha contribuído para a prática da conduta delituosa. Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, havendo 3 favoráveis, fixam a pena base em 21 anos de reclusão. E nessas circunstâncias agravantes, presente no entanto a circunstância da confissão espontânea, motivo pelo qual reduz a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 17 anos e 6 meses de reclusão. A nível de outras causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição de pena, torna a definitiva em 17 anos e 6 meses de reclusão. Em relação ao estelionato, a culpabilidade é elevada, vez que o acusado, ao tempo dos fatos, era segundo sargento da Polícia Militar, subvertendo a ordem esperada do agir de um agente da segurança pública, o que denota maior grau de reprovabilidade da conduta. O réu não possui antecedentes criminais, a conduta social presume-se boa, não há nos autos elementos suficientes para avaliação negativa da personalidade, os motivos do crime emolduram-se dentro dos limites estabelecidos pelo tipo penal, as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo, o delito trouxe consequências à vítima Eliane, vez que a filha foi vítima de homicídio como forma de resgate do prêmio de seguro. Não há que se falar em contribuição do comportamento da vítima para a prática da ação delituosa. Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, havendo 2 desfavoráveis, fixo a pena base em 1 ano, 3 meses de reclusão e 13 dias multa. E nessas circunstâncias agravantes e ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 1 ano e 3 meses de reclusão e 13 dias multa. A nível de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição de pena, torna definitiva em 1 ano, 3 meses de reclusão e 13 dias multa. Com relação às tentativas de estelionato, a culpabilidade é elevada, vez que o acusado, ao tempo dos fatos, era segundo sargento da Polícia Militar, subvertendo a ordem esperada do agir de um agente de segurança pública, o que denota maior grau de probabilidade das condutas. O réu não possui antecedentes criminais, a conduta social presume-se boa, não há que se falar de elementos suficientes para avaliação negativa da personalidade. Os motivos do crime emolduram-se dentro dos limites estabelecidos na lei penal, as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo e o delito trouxe consequências, vez que a prima do réu foi vítima de homicídio como forma de tentativa de resgate do prêmio do seguro de vida. Não há que se falar em contribuição do comportamento da vítima para a prática da ação. Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, havendo 2 desfavoráveis, fixo a pena base em 1 ano e 3 meses de reclusão e 13 dias multas. E nessas circunstâncias agravantes, presente, no entanto, a circunstância da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 1 ano e 15 dias de reclusão e 11 dias multa. Na terceira fase, presente a causa geral de diminuição
diminuição de pena relativa à tentativa, reduz a reprimenda em 1/3, levando em consideração o intercrimes percorrido pelo acusado, que fez a posse de seguro e chegou a disparar contra a vítima, chegando próximo ao objetivo que seria o recebimento do prêmio. Fração essa que também será utilizada para a pena de multa, tornando-a definitiva em 8 meses e 10 dias de reclusão e 7 dias multa. Configurada a hipótese da continuidade delitiva entre as 4 condutas praticadas pelo denunciado, majora a pena de um só dos crimes, vezes que idênticas, em 1/4, tornando-se como parâmetro o número de delitos praticados pelo réu, 4, concretizando em 10 meses e 13 dias de reclusão. Quanto às penas pecuniárias, aplicam distintamente, integralmente para cada crime, somando, pois, 28 dias multa. Com relação à fraude processual, a culpabilidade é elevada, vez que o acusado ao tempo dos crimes era segundo sargento da Polícia Militar e utilizou seus conhecimentos profissionais na prática do delito, subvertendo a ordem esperada do agir de um agente da segurança pública, o que denota maior grau de oportunidade da sua conduta. O réu não ostenta antecedentes criminais, a conduta presume-se boa, não há nos autos elementos suficientes para sua avaliação negativa contra a personalidade, os motivos do crime envolveram-se dentro dos limites penais, as circunstâncias do crime não extrapolam os limites do tipo e o delito não trouxe maiores consequências, não havendo se falar em contribuição de comportamento de vítima. Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, havendo uma desfavorável, fixo a pena base em 6 meses e 23 dias de detenção e 11 dias multa. E nessas circunstâncias atenuantes e ou agravantes, razão pela qual mantém a pena intermediária em 6 meses e 23 dias de detenção e 11 dias multa. Amigo de outras causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição de pena, torna a definitiva em 6 meses, 23 dias de detenção e 11 dias multa. Com relação à corrupção ativa, a culpabilidade é elevada, vez que o acusado ao tempo dos fatos era segundo sargento da Polícia Militar, subvertendo a ordem esperada do agir de um agente de segurança pública, o que denota maior grau da probabilidade da sua conduta. O réu não ostenta antecedentes criminais, a conduta presume-se boa, não há que se falar em elementos suficientes para avaliação negativa da personalidade, os motivos do crime envolveram-se dentro dos limites estabelecidos pelo tipo penal, as circunstâncias do crime não extrapolam os limites e o delito não trouxe maiores consequências, não havendo se falar em contribuição do comportamento da vítima. Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, havendo uma desfavorável, fixo a pena base em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias multa. E nessas circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantém a pena intermediária em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias multa. Amigo de outras causas especiais ou gerais de aumento e ou diminuição de pena, torna definitiva em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias multa. Configurada a hipótese da continuidade delitiva entre as duas condutas praticadas, majora a pena de um só dos crimes, vezes que idêntica, em 1/6, tomando como parâmetro o número de delitos praticados pelo réu, no caso 2, concretizando a pena em 1 ano, 3 meses e 23 dias de reclusão e 22 dias multa. Conforme já discorrido, as infrações penais foram praticadas pelo réu em concurso material, que com mais de uma ação produziu diversos resultados. Assim, as penas aplicadas devem ser somadas conforme o critério do cúmulo material. Desta feita, fixo a pena privativa de liberdade em 21 anos, 5 meses e 29 dias, sendo 20 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão e 6 meses e 23 dias de detenção e 74 dias multa. Em razão de não haver usar os elementos que demonstram as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, na forma do disposto no artigo 33, caput, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Não há que se falar em substituição da pena ou concessão da sursis, por não estarem presentes os requisitos objetivos exigidos. Nos termos do artigo 492, inciso 1, a linha E do CPP, entende que os requisitos necessários para cancelamento provisório continuam presentes, em especial para a garantia da ordem pública, somada à pena e regime hora fixados, razão pela qual mantém uma prisão preventiva, negando ao réu Ralph de Andrade Maciel o direito de recorrer em liberdade. Espécie a seguir de execução provisória. Com trânsito em julgado, lance o nome do réu no rol dos culpados, comunique-se ao órgão estadual de cadastro criminal, dando-lhe conhecimento do resultado deste julgamento,
Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral nos termos da Constituição Federal, do Código Eleitoral e da Lei Complementar 64 de 90. Espécie a seguir de execução definitiva, custas pelo acusado nos termos do artigo 804 do CPP, dou esta por lida e publicado em plenário e dela intimadas as partes, registre-se Muriaé, 22 de fevereiro de 2024, às 18 horas e 9 minutos. Senhor Ralph, qualquer dúvida que o senhor tiver a respeito da sua condenação, o senhor pode conversar com os seus advogados. Eles vão esclarecer para o senhor. Agradeço às ilustres promotoras de justiça e aos ilustres advogados, né, o comportamento, as palavras a mim dirigidas, acho que não mereço tanto, né? E gostei muito de contar com a presença aí, tanto da doutora Cíntia como do doutor Jean, né? Seria muito bom contar com a presença dos senhores novamente aqui, né? Sempre bom agradecer a nossa comarca, com advogados de fora, acho que é sempre um aprendizado para todos nós. Agradeço também ao público presente, né, por ter se comportado de uma forma tão tranquila, ajudando aí nos nossos trabalhos. Agradeço também os agentes da Polícia Penal, né, desejo aos senhores um bom retorno, né, à cidade dos senhores com segurança. A Polícia Militar, o meu eterno respeito e carinho pelos senhores, né, que sempre aqui presentes, fazendo a nossa segurança. Aos funcionários dessa casa, sem as quais a gente não conseguiria realizar todo esse procedimento. E, finalmente, os senhores jurados, por essa função tão nobre que é conferida aos senhores pela Constituição. Declaro encerrados os trabalhos relativos a essa sessão plenária. Uma boa noite a todos. Portanto, ouvimos nesse momento a sentença lida pela juíza de direito que em Muriaé, a doutora Michele Camarinha, lembrando que o réu, Ralph, foi condenado a 21 anos e 5 meses de prisão, a princípio em regime fechado. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a promotoria. Nesse momento, o réu está conversando com seus advogados. Há também muitas pessoas acompanhando todo esse processo. Eu gostaria que a Luísa mostrasse toda a plateia, muitas pessoas acompanhando desde ontem, um julgamento muito, muito longo, mas depois de ouvir testemunhas de defesa, de acusação, ouvindo todas as partes, a sentença foi proferida e o Ralph foi condenado a 21 anos e 5 meses de prisão. A gente vai tentar falar com os familiares da Nayara. Nayara, a Eliane, a mãe da Nayara, está aqui com a gente, acompanhou todo o processo. Dona Eliane, qual o sentimento que fica nesse momento após a juíza ter lido a sentença? Um sentimento de dever cumprido. Eu sei que eu não vou ter minha filha de volta. Foi muita covardia o que ele fez, mas graças a Deus, hoje eu sinto mais aliviada. Não foi o que eu queria, mas fazer o quê? Tá bom, graças a Deus, obrigado, meu Deus, obrigado aos meus amigos e à justiça daqui de Muriaé. Muito obrigado. A gente sabe que o resultado não traz a sua filha de volta, mas de certa forma te dá um alívio, te dá um aconchego. Tá, com certeza, graças a Deus, me dá um alívio. É o que eu mais queria, esse julgamento. Graças a Deus. Tá, joia, Eliane. Muito obrigado pelas suas palavras. Portanto, nesse momento, o réu ainda continua. Muitas pessoas ainda estão esperando a saída. E a gente vai tentar daqui a pouquinho falar com a promotoria, falar com as pessoas que participaram desse julgamento, além de todo esse público, a imprensa também se faz presente. Nos últimos 2 dias, nós acompanhamos toda a movimentação aqui no Fórum de Muriaé, trazendo em primeira mão diversos detalhes. Durante esses 2 dias, como eu disse, foram ouvidos testemunhos de acusação, testemunhos de defesa, familiares da vítima. Vou conversar com o Gilson aqui, que também acompanhou comigo todo esse processo, não é, Gilson? Qual a análise que você faz do resultado final dessa sentença? Já era esperado? Bom, isso que a gente vem acompanhando há muito tempo, né?
boa noite a todos que estão na live aí acompanhando. O que a gente vinha acompanhando desse caso desde o início, fazendo entrevistas, a gente esperava sim realmente uma condenação, né? Automaticamente a gente não sabia a quantidade, né? A quantidade de anos que ele seria julgado, seria condenado, na verdade. Mas eu acho que a promotoria realmente vai poder falar com mais propriedade a respeito dessa condenação, se foi realmente satisfatória ou não. Só para os nossos ouvintes terem uma noção, ele foi condenado, além de homicídio qualificado, motivo torpe e também por estelionato, fraude processual, corrupções ativas, inclusive 2 qualificadoras, o que deixa o crime ainda mais, o que agravou ainda mais essa sentença. Agora a gente vai analisar, provavelmente a defesa deve pedir alguma outra situação. Nós vamos falar daqui a pouquinho com a Promotoria de Justiça. Nesse momento ainda se faz presente familiares, tanto da vítima quanto do réu. O réu acabou de sair agora. A previsão é que ele retorne para Uberlândia ainda esta noite. E nós conversamos com os advogados de defesa mais cedo. Há uma possibilidade de tentar trazer ele para o Muriaé nos próximos meses, mas isso ainda não é uma situação oficial. Porque a gente sabe que nesse momento o Ralph ele vai ser levado novamente para Uberlândia e lá ele vai começar a cumprir a sentença, volto a dizer, 21 anos, 5 meses, a princípio em regime fechado. A gente vai tentar falar com a promotoria. A promotoria daqui a pouquinho vai falar com a gente. Muita gente ainda fazendo presente no plenário. Com a juíza que leu a sentença, conduziu todo esse momento, doutora Michele Camarinha, juíza de direito aqui da Vara de Muriaé. Ela vai estar falando com a gente. Doutora Michele, boa noite, seja bem-vinda à Rádio Muriaé. Primeiro, parabéns por toda essa condução, a gente acompanhou todo o processo, desde o início a gente percebeu que saiu tudo dentro da normalidade, não houve nenhuma manifestação como já era esperado, mas eu gostaria que a senhora fizesse a sua análise. Qual a análise que a senhora faz após a leitura dessa sentença? Por se tratar de um processo de tribunal do júri, eu acho que é a resposta que a sociedade muriaense deu, né, ao fato praticado, né? E como a gente sabe, o júri é considerado o julgamento mais justo, né, para o cidadão. Então, assim, acredito que o julgamento dado ao senhor Ralph foi um julgamento justo, seguiu todo o trâmite processual. Da minha parte foi respeitado toda a defesa, assim como a acusação. Então, eu acho que é a resposta que a sociedade deu pela prática, pela conduta dele. Além do homicídio torpe, ele foi também condenado em outras acusações, não é? Sim, ele foi pelo homicídio da Nayara e também por o estelionato consumado e também 4 tentativas de estelionato ligada à questão das seguradoras, também por fraude processual e por 2 corrupções ativas. Doutora, o julgamento estava previsto possivelmente para ir até amanhã, no entanto, acabou por volta das 18. A que a senhora atribui a esse bom desenvolvimento desse julgamento? Eu acho que é o comportamento de todos os envolvidos, né? Quando se busca um julgamento sem tumulto, sem brigas, sem intervenções desnecessárias, tanto da acusação como da defesa, buscando mostrar de forma clara as provas, eu acho que a gente chega a um resultado mais rápido. Então, acho que foi isso que aconteceu. A senhora acredita em possível recurso até por redução dessa pena? Sim, eu acho que é um direito, né, tanto da acusação como defesa, recorrerem da decisão. A gente sabe que a decisão do júri é uma decisão soberana, né, um tribunal só modifica uma decisão do júri quando existe alguma nulidade, alguma irregularidade no julgamento. Fora isso, é só questão de pena, né? Pode ser que o tribunal reduza a pena ou aumente a pena, dependendo aí de quem vai recorrer.
Uma última colocação, a senhora conduziu, aliás, parabéns pela condução, totalmente serena o tempo todo, e num momento a senhora teve que alterar, né, o seu comportamento ali. É de praxe em todos os júris que a senhora preside essa condição? Sim, eu acho que no júri essa serenidade diminui os ânimos e faz com que tudo transcorra de uma forma tranquila, porque eu acho que aquele que está conduzindo, está presidindo o ato, se ele está sereno, se ele está tranquilo, essa tranquilidade passa para os demais também. Obrigado, doutor. Tá joia, doutora, muito obrigado pela sua participação. Esse a gente está acompanhando aqui, toda essa movimentação, muitas pessoas ainda se fazendo presente aqui no júri. A gente percebeu que esse júri foi um trabalho atípico, muitos estudantes de direito, pessoas da sociedade que estavam querendo ansiosamente acompanhar esse júri, que inclusive estava sendo muito esperado aqui na cidade de Muriaé. Em junho de 2021, nós que acompanhamos tudo, desde os disparos até o homicídio, até a morte de Nayara no hospital, depois com a prisão do Ralph, isso gerou uma repercussão muito grande e uma vontade muito grande de que o réu fosse julgado. A gente vai tentar falar, com os parentes da Nayara. Está aqui com a gente a Gabriela que é filha da Nayara, está muito emocionada, ela que também acompanhou desde o início. Gabriela, eu sei que é difícil falar nesse momento, mas esse choro é um choro de alegria, de sentimento de revolta, um sentimento de justiça. O que você está sentindo nesse momento? É um choro mais de alívio, né? Porque a justiça foi feita, minha mãe não vai voltar, mas eu sei que ela vai estar sempre comigo, me acompanhando. E não preciso ter medo dele sair da cadeia ou querer matar eu ou minha avó. Então é um sentimento de alívio também, e de tristeza, mas mais de alívio. Como é que vai ser a sua vida daqui para frente? Eu espero que seja melhor, né? Que eu consiga seguir em frente depois disso tudo. Muito obrigado, Gabriela, pelas suas palavras. A gente vai conversar agora também com as amigas da Nayara, que também acompanharam aqui. A Vânia falou pra gente mais cedo. Ô, Vânia, a gente conversou mais cedo, você expressou o seu sentimento, o que você esperava com essa sentença proferida aqui na vara de Muriaé. Qual o sentimento que está hoje no seu coração? Sentimento de alívio, né? Que graças a Deus ele foi condenado por todos os crimes, né? E vai pagar pelo que ele fez. Não traz a Nayara de volta, mas ele vai pagar um pouco do que ele fez. Ele vai sentir na pele e que a vida dele também acabou, né? Durante todo momento, você pensou na Nayara, durante todo momento de julgamento, as falas que foram ditas aqui nesse tribunal, o que passou na sua mente? O tempo todo a gente pensa nela, né? Ela é maravilhosa pra gente, uma amiga maravilhosa. E graças a Deus ele foi condenado. A justiça foi feita. É isso que a gente queria. Tá certo, muito obrigado. A gente vai tentar falar agora com a doutora Suzy, do tribunal. Doutora, boa noite. Eu sei que a senhora não gosta muito de dar entrevista, mas eu acho que esse momento é muito importante. Qual a análise que você faz de todo esse julgamento? Foram 2 dias de debate, vocês ouviram muitas pessoas, vocês juntaram muitos materiais. Qual a análise que você faz desse resultado final? Boa noite a todos. Eu creio que foi um julgamento assim, extenso, né? Um julgamento complexo, um julgamento que teve uma repercussão social, mas que o corpo de jurados conseguiu, né, aquilatar ali a verdade dos fatos, julgar com muita imparcialidade, com muita responsabilidade, e a sensação que nós temos, né, enquanto instituição, enquanto Ministério Público, é uma sensação assim, de dever cumprido, uma sensação de que a justiça foi feita e de que a família, né, obteve assim, uma resposta perante o sistema legal, perante o sistema judiciário, enfim, uma sensação de dever cumprido. Quero parabenizar aqui o Dr. Gleidson, a Polícia Civil, toda a equipe, né, que realizou um trabalho primoroso, uma investigação muito bem feita, uma investigação séria,
transparente, que denota o esforço, né, para se desvendar. Não era um crime fácil de se desvendar, tendo em vista que a Nayara é uma pessoa que não tem, né, não tinha nenhum envolvimento com a criminalidade. Então, assim, o empenho, a dedicação, todo o trabalho técnico, um trabalho muito sério, muito profissional, todo o trabalho da Polícia Civil é que propiciou, né, doutor, aos jurados entender e julgar conforme as provas dos autos. Enfim. Doutora, durante o momento de debate, muitas coisas faladas foram confrontadas, tanto por parte da defesa quanto por parte do Ministério Público. Na sua opinião, a defesa tentou de alguma forma desvalorizar o trabalho do Ministério Público e isso faz parte do debate? A defesa, às vezes, né, quando, digamos assim, o mérito fica um pouco difícil, o rebate do mérito, há essa tentativa de desclassificar, enfim, questões até anteriores ao julgamento, envolvendo a doutora Jaqueline, de publicações, mas isso é natural do jogo, né? Isso faz parte. O direito não é uma ciência exata e os argumentos são variados, mas eu creio que foi assim um debate muito honesto, muito conectado aos fatos. Não tivemos assim intercorrências durante o julgamento. Foi mais tranquilo do que nós esperávamos, na verdade. Tá certo, doutora Suzy, muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo trabalho realizado aqui em Muriaé com essa sentença. A gente vai tentar falar agora com a doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline, que nesse momento está cumprimentando a Eliane, mãe da Nayara. A gente vai tentar falar com ela daqui a pouquinho. Nesse momento, a doutora Jaqueline cumprimenta a Nayara. Nesse momento, a promotora de justiça, a doutora Jaqueline, conversa com a mãe da Nayara, ela que infelizmente foi alvejada por 5 tiros no dia 1º de junho de 2021 e desde lá, durante todo esse momento, nós acompanhamos esse caso, tanto da chegada até o local dos disparos, divulgamos a morte. Vamos tentar falar rapidamente com a Jaqueline. Doutora Jaqueline, boa noite, bem-vinda à Rádio Muriaé, a gente está ao vivo. Eu gostaria que a senhora desse o seu parecer, fizesse a sua análise depois de 2 dias intensos de debate e, no resultado, a sentença proferida, 21 anos e 5 meses de prisão. Olha, Paulo Vitor, é um momento assim de tirar, né, todo o peso da responsabilidade que o Ministério Público tem nas costas quando vem aqui defender as vítimas. Esse caso era muito importante para nós, uma crueldade muito grande com a vítima Nayara, um calvário, um suplício para essa família, para essa mãe, para essa filha, que perderam tudo que tinham por conta da ganância de um homem covarde e cruel. Um homem que deveria defender a sociedade, acaba por matar a prima que fora criada com ele, desconsiderando qualquer sentimento de piedade, de família, em prol de dinheiro. Então, a gente teve uma luta muito grande. Nós começamos ontem, pela manhã, 9 horas, enfrentamos muitas adversidades. Ontem, o turno da noite foi muito difícil, porque em dado momento começam as estratégias de difamação da vítima, estratégia de difamação, de falar mal da vítima morta que não pode se defender. E lamentavelmente, o sistema permite esse tipo de covardia. E a gente tem que ouvir tudo isso calado.
Hoje, quando eu terminei a minha fala, eu não tive condições de falar com a imprensa, porque eu estava muito abatida, muito cansada, sentindo a dor dessa família, sentindo com ela a dor. Durante as minhas reflexões sobre esse caso, estudando, preparando o processo, eu sei que nós não temos como entender o tamanho do sofrimento, mas eu sei também que a gente pode ser o sirineu daquele que carrega a cruz. Então, o meu pedido ao Senhor era que eu pudesse ser um bom sirineu. E eu e meus colegas, nós nos dedicamos a isso e, felizmente, os jurados entenderam a nossa causa é uma causa digna e nós conseguimos provar, com um belo trabalho iniciado pela Polícia Civil, nós conseguimos provar para os jurados a verdade dos fatos, a torpeza desse assassino que hoje está condenado. Tá certo, doutora. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Portanto, encerramos aqui a nossa live aqui no Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros, depois dessa cobertura de 2 dias intensos, cobrindo aí o julgamento do ex-sargento da Polícia Militar, Ralph Maciel, que foi condenado a 21 anos e 5 meses de prisão, a princípio em regime fechado. Mais detalhes no nosso site, radiomuriaé.com.br, e amanhã, durante a nossa programação na Rádio Muriaé, começando com o Manhã da Muriaé com Gilson Júnior, nós também estaremos trazendo todas as informações, os bastidores de mais esse julgamento aqui em Muriaé. Muito obrigado pela companhia de todos, pela audiência de todos aí.